Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Querido Monsenhor Cícero, querido Diácono Ney, quero saudar aqui as representações das comunidades, dos movimentos, das pastorais, dos grupos aqui da nossa paróquia. Que bom que vocês vieram rezar hoje conosco, né? É um dia muito especial hoje para a igreja, para a nossa paróquia. Hoje é o dia do Padre, né? Dia em que a gente coloca como intenção especial a vida e o ministério de cada sacerdote, a vida e o ministério daqueles que um dia disseram sim, Senhor, porque foram chamados por Deus. O sacerdócio ministerial é 100% graça de Deus na nossa vida. É Deus que chama, é Deus que nos escolhe desde lá do ventre da nossa mãe, né? A gente pode aplicar as palavras, né, de Deus a Jeremias, no capítulo 1, versículo 1, quando ele vai dizer: antes que te formastes do seio da tua mãe, eu te conhecia, eu te consagrei para ser meu profeta. Ser padre também é ser profeta. É uma dimensão que todos nós recebemos no dia do nosso batismo. Somos profetas do Senhor. Nossa missão é profetizar, anunciar a verdade da palavra de Deus, tendo a certeza de que Deus está conosco. Por isso não devemos nunca ter medo, mas devemos sempre ter a coragem de anunciar Jesus. Essa é uma das dimensões mais importantes da vida do Padre. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, hoje também a igreja nos coloca a figura deste santo tão importante, São João Maria Vianney.
A história dele sempre para nós é muito atual e sempre nos impressiona, porque ele era de uma família muito, muito, muito pobre. De camponeses, passavam necessidade, dormiam no chão. Numa França dominada por Napoleão, que perseguia a igreja, ele tinha um projeto, Napoleão, de constituir uma igreja do Estado, uma igreja no qual ele, Napoleão, poderia nomear os bispos, ordenar os padres, e isso afetou muito a religiosidade e a fé do povo, porque eles eram perseguidos, os católicos eram perseguidos pela religião do imperador. E eram proibidos de professar publicamente a sua fé. Portanto, nas aldeias ali onde vivia São João Maria Vianney, ele na sua infância, ele teve que crescer, tendo que participar da missa do padre do Estado e a missa às escondidas da fé católica. Então, às vezes, e era aquelas regiões onde o padre passava uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, né? Então, eles passaram muitas dificuldades, principalmente na questão da fé. E naquela época não existia seminário. Os meninos que desejavam ser padres tinham que esperar um padre passar para dar as instruções, para eles estudarem. Depois esse padre ia, depois vinha um outro padre para ver o que eles aprenderam, quais eram as novidades daquilo que eles haviam estudado. E se eles passavam nessa primeira fase, eles tinham que ir então para a diocese de origem, para que diante do bispo, o bispo pudesse então fazer a avaliação, para que aquele jovem pudesse ou não ordenar sacerdote. O sonho de Maria Vianney, de João Maria Vianney, era ser padre. Mas ele teve muita dificuldade. Teve muita dificuldade no aprendizado. Tinha dificuldade de ler, de escrever. E graças a pessoas que Deus foi colocando na vida de João Maria Vianney, ele foi aprendendo muita coisa. Mas o grande desafio era o latim, que era obrigatório um padre saber latim naquela época, né? Então, o que acontecia? Ele tinha muita dificuldade. E um padre o ajudou muito, 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 muito. E ele passou por vários exames e era reprovado. No último exame, quando ele conseguiu chegar, de tanto estudar, até uma peregrinação ele fez pedindo a um santo que pudesse ajudá-lo a passar na prova, para que ele pudesse ser verdadeiramente padre, o sonho dele pudesse se concretizar. Ele fez essa peregrinação, percorreu a pé, a pão e água, pedindo a Deus que lhe desse a graça de ser sacerdote. E diante das várias reprovações, o que chamava a atenção em João Maria Vianney era a sua perseverança. E o bispo mais uma vez o chamou para fazer a prova, e João Maria Vianney estava lá firme, né? E ele passou na prova. Mas o bispo disse a ele: você passou por causa da sua fé e da sua perseverança. É assim que deve ser um padre. E ordenou João Maria Vianney padre. Né? E ele recebeu uma missão do bispo. A missão de cuidar de um vilarejo chamado Ars, que nem no mapa tinha, né? E ele foi com a sua batina e dentro da mala alguns paramentos, pão, água, e foi. E ele caminhava, ele encontrava a cidade. Quando ele foi chegando, ele viu lá no fundo um vilarejozinho. Aí tinha um menininho. E ele chegou para o menininho e perguntou para ele: aonde fica
o vilarejo de Ars. Aí ele disse, eu sou de Ars, fica ali, ó. Você me mostrou Ars, eu vou mostrar para você o céu. Vejam o que João Maria Vianney disse para o menino. Eu vou mostrar para você o céu. Quando ele chegou lá, a igreja quase caindo. Quando ele entrou na sua casa, não tinha nem cama para dormir. Não tinha nem comida para dormir. Ele não reclamou sequer de alguma coisa. É isso que Deus deu para mim. E ele foi lá, pôs um lençol no chão, arrumou a casa, fez uma limpeza, uma senhora veio, ajudou ele a limpar a casa. E no dia seguinte era domingo. Quando ele chegou na igreja, aquela igreja daquele estado, muito simples, ele foi celebrar a missa, né? Para 2 pessoas só. Igreja vazia. E ele fez a celebração. Mas à noite o povo estava lá no baile. Ele criticava muito os bailes, né? Porque levava as pessoas ao erro, à perdição. As pessoas não estavam indo mais na missa, né? E as pessoas estavam mais preocupadas com a diversão do que com a salvação. E isso por muitos anos, muitos anos. Nas suas homilias, no seu púlpito, João Maria Vianney foi tocando a consciência das pessoas com o Evangelho de Jesus. As palavras de João Maria Vianney podem ser as palavras da Sagrada Escritura que diz assim, trabalhai para a vossa salvação, com temor e com tremor. Por muitas vezes, João Maria Vianney proclamou isso no púlpito. E o que aconteceu? As pessoas começaram a vir para a igreja. E a porta de entrada para que as pessoas pudessem entrar na igreja, voltar para a igreja, era aquilo que João Maria Vianney mais amava fazer, atender confissões. Ele foi atendendo as confissões, as pessoas foram voltando, famílias foram se convertendo, pais, até Ars se tornar um lugar repleto. Esse homem, realmente, como diz a parábola, ele semeou, colocou a semente e o reino cresceu ali. E as pessoas começaram a ter um carinho muito grande naquela que foi a sua única paróquia ao longo de toda a sua vida. Sabe qual foi a causa mortis de São João Maria Vianney? Cansaço. Porque mesmo no último ano da sua vida, mesmo já cansado, ele ficava horas e horas atendendo confissões, não mais só do seu vilarejo, mas ele foi atendendo confissões de muitas pessoas, famosos, cardeais, bispos que vinham escutar os seus conselhos. Ars, de tão insignificante a princípio que era, chamou a atenção de toda a França e do mundo inteiro, graças a esse padre, que lutou muito. E se vocês forem ver a história de São João Maria Vianney, foi um dos homens que mais foi tentado pelo demônio. Sabe como é que o demônio chamava São João Maria Vianney? O comedor de batatas. Porque era a refeição que ele tinha. Ele comia muito pouco e fazia muita penitência. E ele não só dava a absolvição, mas ele também fazia penitência para cada pessoa que ele atendia em confissão. Ele fazia a penitência das pessoas, para as pessoas. Isso é ser aquilo que ele certa vez disse. O sacerdote é o coração, é o amor do coração de Jesus. Ser padre hoje continua sendo um grande desafio. Mas se nós fizermos isso por amor, vale a pena. E digo a vocês, a felicidade está em fazer as coisas de Deus
em fazer o reino de Deus acontecer. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, você é muito novo, você se arrepende de ter sido padre, de se tornado padre? Eu digo, nunca, nunca, não me arrependo de ter me tornado padre, de jeito nenhum. A gente muitas vezes pode ter a tentação, como São João Maria Vianney teve, como todos tiveram, como qualquer ser humano na face desta terra é tentado. Mas o importante é ter o quê? A consciência do reino. E para aquilo que eu sou chamado a fazer no reino. Fazer as coisas de Deus acontecer. Fazer o coração de Jesus pulsar. Não só na minha vida, mas na vida das pessoas. Para que as pessoas despertem e possam realmente acolher Jesus. Abraçar Jesus. Essa é a missão do padre. Levar Jesus, a misericórdia, o perdão de Deus para as pessoas. Levar o evangelho de Jesus para as pessoas. Apesar das dificuldades, dos limites, das tentações que nós todos sofremos. O mundo hoje não está fácil para ser padre. E eu lembro quando eu era seminarista, um padre dizia para nós, um padre professor nosso, se preparem, porque o tempo que vocês forem padres, vocês vão ver coisas piores do que eu já em mais de 50 anos de padre vivi. Mas a gente, diante de tudo isso, nunca perder de vista a nossa vocação, o nosso chamado. Como é bonito a gente ver, por exemplo, o Monsenhor Cícero, 43 anos de padre. E ele é feliz, está feliz. Hoje eu falei para o bispo, o padre Cícero está feliz aqui. Ele falou, que bom, graças a Deus. E o nosso povo também está feliz com ele, né? A vida do padre é até o último dia, é até a última hora, né? A gente pode aposentar, né, Padre Cícero? Mas a vida continua porque Deus ainda, até o fim, vai continuar confiando a nós a missão de nos multiplicarmos, ou seja, de multiplicarmos Jesus na vida das pessoas. Eu dizia para você, essa semana para mim foi uma semana exaustiva. Aula em São Paulo, minha mãe passou por uma cirurgia, então estou indo para lá e para cá, atendendo hoje enfermos, Padre Cícero aqui atendendo, né, as confissões, me ajudando aqui nas confissões. Eu cheguei aqui em casa 20 para 7, tomei um banho e já vamos para a missa, né? Estou cansado? Estou. Até meu primo chegou lá na casa da minha mãe e falou assim, ei rapaz, está meio cansado? Eu falei, estou cansado. Ah, pô, você não escolheu isso para a sua vida? Ele falou para mim. Eu falei, eu escolhi. Só que é um cansaço gratificante. Né? É um cansaço que você está cansado, mas você está consciente de que eu estou feliz. Estou feliz por estar aqui, por estar nessa comunidade, com todos os seus desafios, mas eu sou feliz. Padre Cícero é feliz, ele pode testemunhar muito mais para nós, quanta coisa ele já passou na vida, está aqui, é um testemunho para nós, para que a gente continue perseverante, sem desistir, mas sempre abraçar aquilo que Deus tem para nós. Então, por isso, meus irmãos e irmãs, mediante ao testemunho de São João Maria Vianney, que a gente possa também, vocês como comunidade, porque o nosso ministério só se realiza na vida de vocês. O nosso ministério tem sentido em seguir Jesus, mas estar a serviço de vocês. Por isso, a oração, olhem sempre, seja qual padre for. Aonde está o padre, está Jesus. Pode ser o pior padre do mundo. Pode ser aquele padre que a gente não tem afeição nenhuma. Que a gente tenha muitas interrogações com relação a este padre. Seja quem for. Mas quando você olhar para ele, reze por ele. Reze para que ele seja cada vez mais santo.
Reze para que ele seja mais Jesus Cristo na vida do povo. Nunca reclamem, falem mal dos padres. Jamais falar. Eu já ensinei isso para vocês. Jamais fazer fofoca, falar mal de padre. Porque isso é um desrespeito não a nós, mas aquilo que nós representamos. Jesus Cristo. Padre pode ser o que for, mas quando ele sobe aqui, ó, é Jesus Cristo. E se nós somos padres, é por graça, como eu disse, é 100% graça e misericórdia de Deus. Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Nós somos insuficientes, falhos, fracos, mas a graça que Deus nos deu é muito mais, é muito mais. Então, nunca, e isso eu vou ensinar até o último dia da minha vida. Amem os padres, respeitem os padres. Você pode ter pontos divergentes, você não pode ter simpatia com aquele padre, mas reze. Quando você for falar mal de um padre, fofocar, falar, pense 2 vezes, reze. Reze para que aquele padre, aquele sacerdote, possa pela sua oração e não pela sua murmuração, se santificar mais e a cada dia ser como Jesus. Para que ele seja aquilo que São João Maria Vianney disse, que ele seja verdadeiramente o amor do coração de Jesus. É isso que nós precisamos fazer, rezar pela santificação dos sacerdotes. Ai, aquele padre, ai, vamos torcer para ele ir embora logo. Tem gente que pede isso, tem gente que apoia isso. Que feiura. Quem pensa assim não é cristão de verdade. A gente não pode viver de coisas que nos agradam somente, mas a gente precisa aprender também com as coisas que não nos agradam, porque aí está o amor. É no amor que a gente aprende a respeitar o outro, a entender o outro, e mesmo você sendo diferente do outro, você acolhendo, escutando, você se torna uma pessoa capaz de amar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o presente que eu sempre peço para vocês, rezem por mim, rezem pelo Monsenhor, rezem por todos os sacerdotes. Nós precisamos da oração que ajuda, que fortalece e que santifica os nossos sacerdotes. Então eu peço a vocês, joelho no chão, rezem por nós, para que a gente possa ser o amor do coração de Jesus todos os dias, a serviço de cada um de vocês. Pode ser que o padre não esteja bem no dia, dor de cabeça, estressado, como você fica estressado, né? Porque o padre também sente dor, fica resfriado, toma remédio, vai no médico, vai no banheiro, né? Tem gente que acha que não vai, dá dor de barriga, né? Vai dizer, sai correndo no meio da missa, não chora, sente dor, fica bravo, só não pode falar palavrão, xingar, né? Mas a gente também sente tudo isso, né? Mas na hora disso, reze, porque nós só temos a ganhar se nós rezarmos pela santificação dos nossos sacerdotes. Então que Deus abençoe a todos os padres, abençoe a nós, a nossa comunidade, e que a gente possa caminhar como a gente está caminhando, juntos, com alegria e com desejo de servirmos o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.